que é o ativismo judicial? Tu sabe o que é o ativismo judicial? Não, me explica, por favor. Vou te explicar, então. Desde o início que começou a se falar em república, lá nos gregos separaram os poderes do Estado em três, que são as três atividades fundamentais no Estado, que é fazer leis, cumprir as leis, que é governar, fazer leis, governar, que é executar as leis, e fazer cumprir as leis. Então, quem é que faz a lei? O legislativo. Boa. Quem é que executa a lei? O executivo. E quem é que diz quem tem a razão, quem é que faz cumprir a lei? O judiciário. E aí, então, se criou a figura da separação dos poderes. Tá. Por quê? O rei, pensa num reino assim, o rei Arthur de Camelot. Ele manda, ele faz a lei, ele governa, ele diz quanto é que tem que pagar de imposto, e ele julga. Toma. Chegava lá o plebeu e diz, tal coisa aconteceu comigo, não sei o que, ele aplicava a lei. Então quem é que decidia? O rei, o autocrata. Eu sou o autocrata, eu mesmo me governo, entendeu? Aí evoluiu, o mundo evoluiu, tivemos a Revolução Francesa, a independência americana, e lá nos Estados Unidos houve a separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos. Por quê? Isso já é americano. Já é americano. Por que o sistema de freios e contrapesos? Porque o jeito de tu limitar um poder de virar uma ditadura, qualquer um desses poderes pode ser uma ditadura. O jeito de tu limitar um poder é que os outros poderes possam fiscalizar e interromper atos. Então, o judiciário, como é que funciona o judiciário? O check and balances, o freios e contrapeso. O Senado, que é o poder legislativo, é uma parte do poder legislativo, pode destituir um ministro do STF que por acaso esteja cometendo um crime de responsabilidade. O famoso impeachment do Senado para cima do STF. A Câmara de Deputados, ela pode fazer o impeachment do presidente da República. Tá governando mal, cometendo que é o irregularidades. executivo, tá? O executivo nomeia os juízes, então quer dizer, ele faz um controle político ali. E só que quem confirma é o legislativo. E por que o legislativo parece ter mais? Porque o legislativo é realmente o poder democrático. Por sua vez, o judiciário, ele diz quando o executivo tem razão ou não, ele condena o executivo, ele condena o legislativo, ele pune os demais. Então ele já exerce na sua atividade central o poder de fiscalização, o poder de controle do Estado. Por isso que se pede que os juízes sejam isentos, que eles não sejam nem a favor do Estado, nem a favor do cidadão contra o Estado. Se tiver que ser alguma coisa, que seja a favor do cidadão contra o Estado, porque o Estado é muito maior do que o cidadão. Então é muito difícil que uma pessoa consiga se defender do Estado. Por isso que a nossa Constituição diz dos direitos e garantias fundamentais. E os primeiros direitos e garantias fundamentais são do cidadão contra o Estado. Aqueles direitos ali, o cidadão é o titular e o devedor é o Estado. Bueno. Estava falando do ativismo judiciário. O que acontece no ativismo judiciário? Alguns juízes decidiram que a lei que é feita não é tão boa quanto deveria ser. Que a lei que está aprovada, ela não vai no sentido que o mundo deveria caminhar. Então, o que eles fazem? Ao invés de esperar que a lei seja melhor, eles começam a deturpar o sentido da lei para alcançar outras coisas. A maneira como enxergam o que está escrito. Isso. E por que eles são ativistas? Porque eles agem ativamente para mudar a ordem social, a ordem jurídica, para que a ordem social seja mudada. Vou dar um exemplo muito claro aqui. O Poder Judiciário brasileiro decidiu que, mesmo sem ter nenhuma palavra a respeito disso, os crimes de racismo alcançam os crimes de intolerância sexual. Então, uma coisa é injúria, calúnia, difamação. Seu gay, não sei o quê. Isso era calúnia, injúria, difamação. Por quê? Porque tu está ofendendo a pessoa, está dentro desse tipo penal. Ofender por questões de raça, credo, estética, origem... Gordofobia. Não, isso não tem, não é racismo, tá? Não Mas era. Igual. Mas a lei diz... Não é. Mas a lei diz o seguinte, eu não vou lembrar as palavras certas, mas ela diz assim, ofender alguém por razão de raça,
credo ou origem, é crime de racismo. Tá? O que precisava ter? Que o Congresso aprovasse e dissesse assim, ofender alguém por motivos de raça, cor, origem e orientação sexual vira crime de racismo. O que o ativismo judicial disse no Brasil? Quando escreveram essa lei, faltou a palavra. Então nós vamos enfiar essa palavra aí mesmo sem ter nada, porque eu juiz, entendo que é tão grave. Eu não estou entrando no mérito. Mas ele está mudando só na decisão, porque a lei também não é alterada. A lei continua a mesma. E aí o que ele faz? Ele ultrapassa os poderes do legislativo para criar uma nova ordem jurídica. E por que eles acham que eles podem fazer isso? Porque eles vêm com inclinações de esquerda, que a esquerda acredita que o mundo vive uma contradição, uma batalha entre opressores e oprimidos, e que em favor dos oprimidos tudo vale a pena. Tu pode passar de qualquer limite. Então, por exemplo, tem alguma parte da esquerda que é revolucionária. Arma, tiro, porrada, bomba, vamos fazer revolução. O juiz de esquerda, ele não vai lá correr, se agachar, dar tiro, jogar bomba. Claro que não. O que ele faz? Ele pega uma caneta e uapa. E aí, pode ser de esquerda, pode ser de direita. O ativismo judicial pode ser de direita. Claro. Podemos ter daqui a pouco ministros do Supremo de direita entendendo a lei como outra coisa. O lema não é o que está escrito, é o que ele acha. E aí o ministro André Mendonça veio contra o ativismo judicial. E o ilustre ministro, excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes, é a favor. Ou seja, ele acha que ele pode fazer o que ele quiser desde que os fins sejam justificáveis. Maquiavel ia estar batendo palma. Os fins justificam os meios. E ele defende uma coisa que é impossível de tu defender na mesma frase, que o judiciário não pode ter limite, porque se o judiciário tiver um limite, ele vira um autocrata. Mas o judiciário tem o limite é na lei. É justamente na lei que o judiciário tem o limite. Não precisa se autoconter, é só respeitar a lei. E ele acha que o ativismo judicial é o que defende a democracia. Mas a democracia ela é defendida pela lei. Porque quando alguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, é em virtude da lei, que foi aprovada, foi discutida por representantes eleitos, periodicamente eleitos, e que passa pelos processos todos da República de elaboração de leis. Aí quando um ministro acha que por ele pode ir além, porque ele vai defender a democracia, aí sim nós estamos dentro de um autocrata. Claro. Esse é o conceito básico de autocracia. Então, ouvir o que o ministro Alexandre de Moraes fala, sabendo do que ele está falando, fica evidente que ele é um incoerente, para não dizer outra coisa. Mas, Otávio, ele também está lá numa plateia qualificada, que todo mundo tem esse discernimento, não e é todo maior mundo cara dura pega e fala. Não é todo mundo que tem esse discernimento. A maioria dos repórteres não entendem bulhufas de direito, não sabem nada, ouvem, pegam de ouvido, não entendem mais. Eles são parciais. Agora, tu pode ver que nesse congresso aí da LIDE não teve aplauso para Alexandre de Moraes. Não. Porque todo mundo tem medo do cara. Claro.